Paz do Senhor. Amém. Antes de começar, irmãos, eu só queria contar um fato que eu vivi hoje, que eu tive no hospital com meu filho Rodrigo, ele não estava se sentindo muito bem, né? E aí eu tive com missionário Jean, é missionário, né? Então, eu tive com ele lá e a mãe dele foi internada. Parece que ela teve sintomas de dengue há umas 2 semanas. Só que o médico não deu atestado médico para ela. Ela continuou trabalhando. E ontem ela teve um sangramento nasal. Aí ela foi no hospital, ela foi medicada. O médico mandou que ela fosse para casa. E hoje o sangramento tinha aumentado. E ela tinha sido internada. Então eu falei com ele que nós estaríamos orando pela vida dela. É Maria o nome dela, se os irmãos não souberem, tá? Então que no final do culto nós possamos estar levantando esse clamor, né? Eu não sei se ela melhorou, irmão Marcos, você sabe alguma coisa? Foi embora? Melhorou o sangramento? Graças a Deus, mas mesmo assim vamos continuar orando pela vida dela para que ela possa se recuperar mais ainda, né? Irmãos, é o mês das mulheres, né? Que nós estamos falando aí sobre as mulheres. Todos os dias são das mulheres, né, irmãos? O Senhor fez as mulheres, assim como fez os homens, né? Então, todos os dias são nosso dia, né? Mas aí foi escolhido esse mês para falar sobre, né, as mulheres. E quando o Salatiel me chamou, vocês vão falar sobre uma mulher da Bíblia. Aí eu, né, perguntei ao Senhor, sobre qual mulher o Senhor quer que eu fale, né? Aí o Espírito Santo me incomodou não para falar sobre uma mulher em específico, mas para falar sobre algo que está faltando muito em nossos dias, né? Sobre uma qualidade. Você vai falar sobre a sabedoria. E eu louvei a Ele por isso, porque eu aprendi muito, mas muito com esse estudo. E a cada dia nós precisamos aprender mais e mais, né? E ontem eu já estava com o estudo pronto. Aí eu recebi essa revista que a gente recebe, né, Maria Helena, que é a Tribuna do Advogado. E eu estava lendo aqui hoje à tarde, eu falei, eu tenho que levar isso para os irmãos, gente, para que eles possam ver o que está acontecendo, né? Que tem a ver com estudo. E eu não sei se dá para todo mundo ver, a capinha é rosa. E aqui está o presidente da Ordem dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, doutor Felipe. E ele está segurando um cartaz que fala assim, ó: não é preciso ser mulher para lutar pela igualdade de gêneros. Eles por elas, quer dizer, eles lutando por elas, pelas mulheres, né? Uma campanha que a OAB está fazendo em prol das mulheres. E aí aqui dentro tem uma reportagem que fala assim, olha, o título começa assim: Movimento por Igualdade de Gênero foi um dos principais assuntos nas redes sociais em 2015. Que pena, né, irmãos? Podia estar assim, Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo foi né, dos comentários da internet em 2015. Mas não, foi o movimento por igualdade de gêneros, né? Alertando a população para as demandas das mulheres na sociedade, estimulando ações dentro e fora da internet. Mas o que me chamou muito mais a atenção foi um trecho da reportagem que fala assim, ó: as ações nas ruas do Brasil já contavam com a Marcha das Vadias. Não sei se alguém já ouviu falar nessa marcha aí. A Marcha das Vadias. Protesto iniciado em Toronto, no Canadá, em 2011. Agora, olha por que nasceu esse protesto. Na verdade, ele nasceu como resposta à declaração de um policial sobre segurança. Esse policial, ele estava fazendo segurança lá de um campus, de uma universidade, onde houve uma questão lá de um estupro. Uma jovem foi estuprada. E ele fez um comentário nada sábio sobre aquela situação. Ele falou que se as mulheres poderiam ser evitadas de serem estupradas se não se vestissem como vadias. Olha isso, exatamente isso que ele colocou.
Pouco tempo depois, a manifestação foi adotada em várias capitais do país, sendo mantida até hoje. Quer dizer, falta de sabedoria dele em falar isso, porque mulher nenhuma, por motivo nenhum, tem direito de ser estuprada, né? Seja ela o que for, pode ser até mesmo uma prostituta, ela não tem o direito de ser violentada, ela não tem esse direito, não é? Então, quer dizer, a pessoa que faz isso não tem direito de fazer isso com ela. Então, isso não justifica, um erro não justifica o outro, não é verdade? Infelicidade dele, mas infelicidade delas em permitirem que um comentário, como que um movimento desse seja intitulado Movimento das Vadias. Então, é com a falta de sabedoria que nós temos lidado a todo momento, né? E muitas vezes essa falta de sabedoria atinge até mesmo as nossas igrejas. Infelizmente. Guarda aí pra mim. Infelizmente, né? Essa falta de sabedoria, ela tem atingido as nossas igrejas. Mas nós estamos aqui para pedir ao Senhor, né? Sabedoria, para termos sabedoria através da palavra dele. Eu vou convidar a igreja para abrir suas Bíblias em Provérbios 14, 1. E diz assim, né? Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Vamos falar junto, irmãos? Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Amém? Podem assentar. Em algumas versões fala derriba, né? Tem algumas versões aí que falam algumas palavras de forma diferente, mas o sentido, o significado é o mesmo, né? Então nós vamos agora esmiuçar esse Provérbios, né? Porque ele é tão pequenininho, mas de um significado imenso, né, irmãos? Vamos começar pela sabedoria. O que é sabedoria, né? No dicionário, sabedoria é sinônimo de prudência, sensatez. E o dicionário também fala como um grau de conhecimento elevado, né? A sabedoria é uma das características mais mencionadas de Deus. Por quê? Deus é onisciente. Então, ele é conhecedor de todas as coisas, né? Olha o que fala Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Então, o Senhor, ele é sábio, né? Na Bíblia nós temos exemplo aí de Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi, né, que foi um exemplo de sabedoria, o homem mais antigo do Antigo Testamento e um dos mais sábios do Antigo Testamento e um dos mais sábios do Novo, né, Testamento, de toda a Bíblia. Ele foi um dos mais sábios homens, né? E Mateus 7... Não, desculpa, irmãos. 1 Reis 4, 29 e 30 fala assim: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável como a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e de que toda a sabedoria do Egito. Quer dizer, olha a comparação quanto à sabedoria de Salomão, né? Ela era comparada à areia do mar. A areia do mar dá para a gente mensurar, dá para a gente quantificar o quanto tem ali de areia. Assim era a sabedoria de Salomão. Não dava para quantificar, não dava para calcular tamanha sabedoria desse homem. Visto a sabedoria, agora vamos passar para edificar. O que significa edificar, né? Teve uma palestra aqui, se eu não me engano foi a palestra que eu falei sobre fé, que houve também essa explicação sobre edificação. Edificar é você levantar, é você erguer algo, né? Você construir algo. E para que esse algo seja construído, ele tem que estar alicerçado, ele tem que ter uma base, ele tem que ter uma fundação. E essa fundação, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Ela tem que estar sólida, tem que estar firme para que não venha cair. Então, como que nós podemos edificar a nossa casa, né?
Mateus 7, 24, 27 fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica. Olha só, os irmãos prestaram atenção na oração do irmão Moacir hoje. O irmão Moacir, em seu clamor ao Senhor, falou assim: Senhor, que nós não possamos só ouvir a sua palavra, mas que nós possamos colocá-la em prática. Olha o clamor do irmão ao Senhor. E esse deve ser o clamor, nosso clamor todos os dias na nossa vida. Porque olha o que a palavra do Senhor fala: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Quantas vezes ouvimos a palavra do Senhor e não colocamos em prática, deixamos de praticá-la. E a prática é uma parte importantíssima. Ela fortalece a nossa fé, ela exercita a nossa fé, o exercício da nossa fé. Nós aprendemos sobre isso também. E continua assim um versículo: será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha a fundação aí, olha a estrutura, olha o alicerce aí. Edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Aquela casa continuou firme. Podem vir os problemas, podem vir as tribulações, podem vir as tempestades, pode vir o que for, mas se a casa estiver edificada na rocha, ela não se abalará. Ela não será derrubada. Então nós precisamos ouvir e colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Agora, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, deram com força contra aquela casa. E ela desabou. Ela não só desabou, mas a palavra do Senhor fala que foi grande a sua ruína. Ela não só caiu, mas a sua ruína foi grande demais. Então, nós precisamos estar edificados na palavra do Senhor, alicerçados na palavra do Senhor, para que a nossa casa seja edificada de maneira sólida. E tolo, né? Ainda continuando em Provérbios 14:1, o que quer dizer tolo, né? Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos, né? A mulher tola é uma pessoa tola, né? Não só a mulher, mas uma pessoa tola é aquela que não tem fundamento nas suas atitudes. Ela não está alicerçada em nada, não é? É aquela pessoa que faz as coisas impensadamente, faz de qualquer maneira, sem um fundamento, sem um respaldo, faz às vezes no ímpeto da emoção, né? Eu sou explosiva, então eu falo o que eu quero a hora que eu quiser e fica por isso mesmo. Não tem um fundamento, não tem um alicerce, fala as coisas que pensa assim, fala por falar, né? De qualquer maneira. Essa é a pessoa tola. Provérbios 23 fala assim: honroso é para o homem desviar-se de questões, mas o todo tolo é intrometido. Quer dizer, é para o homem honroso se desviar de questões. Às vezes questões que aparecem no dia a dia, tribulações, discussões, né? Nós temos que nos desviar dessas questões. Agora, o homem que não segue isso, ele é intrometido. Aí que ele quer, como dizem aí, colocar mais lenha na fogueira. Não é assim que falam? Vou colocar mais lenha na fogueira. Não, eu vou lá, eu ouvi falar isso, eu tenho que ir lá. Quer dizer, eu tenho que ir lá colocar mais lenha na fogueira. Eu tenho que ir lá ver o circo pegar fogo, como as pessoas falam também, né? Essa é a pessoa tola. É a pessoa que faz as coisas sem fundamento, impensadamente, né? E também Salomão fala nesse Provérbios que com as próprias mãos se derruba uma casa. Olha, irmãos, isso é muito sério, porque quantas vezes, às vezes nós passamos por problemas, passamos por dificuldades em nossa casa, na nossa família, mas não pedimos ao Senhor sabedoria, discernimento do Espírito Santo. Ali
ele não está falando, né, que foi porque eu fui criada, a mulher foi criada desse jeito, a mulher teve essa criação. Quantas vezes nós tentamos arrumar desculpas para as nossas atitudes, para a nossa falta de sabedoria, né? Às vezes queremos culpar o pai e a mãe. Ah, mas eu fui criada assim, meu pai e minha mãe me ensinaram assim, eu tive um lar desestruturado, né? Então como é que eu posso ver meu lar edificado? Eu tenho uma personalidade forte. A minha personalidade é assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Então como que eu posso ver meu lar estruturado, edificado? Ah, não, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, o meu marido não resolve também. Então eu tenho que ser assim e pronto, e acabou. Olha a falta de sabedoria. É com as próprias mãos. Não arrume desculpa, irmãos. Não queira culpar ninguém. É com as próprias mãos. Com as próprias mãos nós derrubamos o nosso lar. Nós podemos derrubar, levar nosso lar à ruína. Não temos que ficar arrumando desculpas, né? Não temos que ficar arrumando desculpa em questão de personalidade, porque eu sou assim. Não, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós somos como o Senhor, né? Agora nós temos um lar diferente. Nós não temos que estar arraigados mais na casa do pai e da mãe, porque meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim. Não, agora nós temos um novo lar, né? Nós temos uma nova família, temos uma outra família separada daquela, da casa do pai e da mãe. Agora somos eu e meu marido. Não é assim que deve ser? Então o nosso lar deve estar estruturado dessa forma, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram. Não é assim que a palavra do Senhor fala? Nós devemos nos esquecer das coisas que para trás ficam. Esqueçam, irmãos. Agora é uma nova vida. Nós devemos estar alicerçados no Senhor, buscando a direção dele. É a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Vamos esquecer de tudo. Vamos ter cuidado para não derrubar a nossa casa com as próprias mãos e ficar arrumando desculpas, ficar querendo culpar alguém. Eva não podia arrumar desculpa, né? Mas ela ainda arrumou. Ah, Senhor, foi a serpente que me enganou. Ela não podia culpar a criação de pai e mãe. Por quê? Ela foi a primeira. Ela não podia arrumar desculpa em uma criação. Muitas vezes nós falamos, é a criação que eu tive. Ela cresceu assim, eu cresci assim. Quer dizer, ela não teve esse crescimento, que ela já surgiu madura. E quantas vezes nós queremos arrumar desculpa, né? E ela tentou arrumar uma desculpa, mas nem por isso ela deixou de responder. Não é verdade? Salmos 32:5 fala assim, olha, então reconheci diante de ti, eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas e disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Somos nós, irmãos. Nós temos que reconhecer a nossa culpa, o nosso pecado e pedir ao Senhor misericórdia. Pedir a Ele, né, que nos ajude, que nos fortaleça, que esteja nos amparando. Que nós possamos parar de arrumar desculpas para as nossas atitudes, não é? E pedir ao Senhor orientação a cada dia. Agora, o Provérbios também fala sobre casa, né? Qual o significado de casa? O que será que esse provérbio está querendo dizer quando fala sobre casa? Né? A Bíblia fala 2048 vezes essa palavra, casa. Mas só que ela tem significados diferentes. Às vezes fala de casa como construção, porque ele quando fala ali em edificar, em construir, ele não está falando de obra, tijolo, cimento, areia. Não é a casa construção, né? Às vezes a Bíblia fala sobre casa como terra, lugar de origem. E também fala de casa como lar. Esse provérbio está querendo falar de casa como lar. É esse o significado, construir um lar, edificar um lar, ter nossa casa como lar. Nós conhecemos a história de Sara.
Sara e Abraão, não é? O que aconteceu? Vamos relembrar um pouquinho a história de Sara e Abraão, que me chama muita atenção. Eu acho Sara uma mulher, assim, um grande exemplo na Bíblia. Uma mulher que foi muito companheira de Abraão, né? Mas Sara, em determinado momento, ela errou. O Senhor prometeu um filho a Abraão. E Sara, assim, visualizando só as dificuldades, né? Por questão da idade, a idade dela, a idade de Abraão, ela não acreditou naquela promessa do Senhor. E em determinado momento ela duvidou e quis ajudar ao Senhor, entregando a sua serva Agar para que Abraão pudesse ter um filho. Não foi assim que aconteceu, irmãos? Para que Abraão pudesse ter um filho com ela. E assim aconteceu, e nasceu Ismael. Algum tempo depois veio a promessa do Senhor na vida de Sara e na vida de Abraão, Isaac, não é? Só que ele já crescidinho, Ismael mais velho, porque ele nasceu primeiro, e Isaac um pouquinho maior também. Ismael começou a debochar de Isaac, implicar com Isaac, né? Escarnecer de Isaac. E aquilo começou a incomodar e entristecer o coração de Sara. Aí Sara chamou Abraão e falou: essa situação não pode continuar. Essa situação dentro da nossa casa não pode permanecer assim. Nós precisamos tomar uma atitude. E naquele momento, Sara pediu a Abraão que dispensassem os dois da casa deles. Aí Abraão não quis, né? Abraão falou assim: poxa, mas ele também é meu filho. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou botar ele para fora? Aí a gente vai lá, olha só, em Gênesis 21, deixa eu ver se é 21, Gênesis 21, 12. Olha o que o Senhor disse para Abraão. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Olha que maravilha, irmãs. O próprio Senhor falando: atende a Sara em tudo que ela disser. Glória a Deus. Já imaginaram? Irmão Salatiel, atende a irmã André em tudo que ela te disser. Joel, atende a irmã Eliane em tudo que ela te disser. Que maravilha. José Luiz, atende a Patrícia em tudo que ela te disser. Glória a Deus, irmãos. É o Senhor falando. É o Senhor falando. O Senhor estava o quê? Respaldando aquilo que Sara estava fazendo. Sabe por quê? Sara errou. Sara tinha errado lá atrás. Ela tinha saído dos propósitos do Senhor e ela fez a família dela sair também dos propósitos do Senhor. Mas Sara se arrependeu. Sara viu que o Senhor tinha propósito na vida dela, na vida da família dela. E Sara voltou aos propósitos do Senhor. E o Senhor respaldou a Sara. Atende a Sara em tudo que ela te disser. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Sara estava edificando o seu lar. Ela estava querendo o seu lar diante do altar do Senhor. Então, irmãs, preste atenção. Se em algum momento você acha que você errou, você acha que você falhou com a sua família, você acha que você se desviou em algum momento dos propósitos do Senhor, não fique com essa culpa. Peça ao Senhor misericórdia. Volte para os caminhos dele. Entregue a ele a sua vida, a vida da sua família. Que ele vai ver a intenção do seu coração. E ele vai respaldar aquilo que você está fazendo. Amém, irmãos? Amém, não é? Que maravilha, que bênção. O Senhor sabe do que se passa no nosso coração, irmãos, né? Então, nós vamos falar agora sobre sabedoria e conhecimento. Há uma diferença grande entre sabedoria e conhecimento, né? Por quê? Porque conhecimento é aquilo que nós acumulamos no dia a dia.
aprendemos na escola, não é, pastor Joel? Aprendemos na escola bíblica dominical, aprendemos na igreja. Nós temos um acúmulo de dados, um acúmulo de informações imensos. Mas é diferente da sabedoria, porque a sabedoria é colocar em prática aquilo que nós conhecemos, o nosso conhecimento. O que a palavra do Senhor falou lá em Mateus? Ouvir e praticar. Essa é a sabedoria, não é? Quando a gente pratica aquilo que a gente aprende. 2 Crônicas 1:10 fala assim: dá-me, pois, agora. Isso é um pedido. Sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar este povo tão grande? Salomão pedindo ao Senhor conhecimento, sabedoria e conhecimento. É sinal que são duas coisas distintas, tá vendo? Olha o que nós acabamos de falar. Dá-me sabedoria e conhecimento. Senhor, eu preciso conhecer o teu povo. Eu preciso conhecer as necessidades do teu povo. Mas eu também tenho que ter sabedoria para ajudar esse povo. Eu não posso ajudar esse povo se eu não tiver a sabedoria. Sabedoria vinda do Senhor. E ele fez um pedido. Então, sabedoria é uma escolha. É uma escolha. Nós temos que pedir ao Senhor. Nós temos que clamar ao Senhor para ter sabedoria. Às vezes a gente pede tanta coisa. A gente pede prosperidade, a gente pede saúde, a gente pede inúmeras coisas, diversas coisas. Mas a gente deixa de pedir a sabedoria para estar praticando aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e a vida da nossa família, não é? Interessante que Salomão, ele fala assim em Provérbios 14:1. Ele não fala que a mulher bonita vai se sobressair daquela que não é tão bonita. Ele não fala que a mulher magra vai se sobressair, não é? Ele não fala que aquela mulher que trabalha, que é atuante na sociedade vai se sobressair, vai edificar a sua casa. Não, ele fala que a mulher sábia é quem vai edificar a sua casa. Então nós devemos escolher ter o que, irmãs? Sabedoria. Devemos pedir ao Senhor o quê? Clamar ao Senhor todos os dias para termos o quê? Sabedoria. Às vezes pedimos por emprego, pedimos por, às vezes sucesso na carreira profissional e esquecemos de pedir pela sabedoria. Agora, irmãos, nós vamos ver um pouquinho. Deixa eu ver se eu liguei aqui. Ah lá, definição de casa. Casa é uma construção de cimento e tijolo. Lar é uma construção de valores e princípios. Sabedoria, conhecimento, é uma diferença. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então, a sabedoria vem do Senhor para as nossas vidas. Vamos ver agora algumas características da mulher sábia, né? A mulher sábia é aquela que conhece e aplica os princípios da palavra em todas as dimensões da sua vida. Não só em alguns momentos, mas em todos os momentos, em todas as dimensões. Efésios 5:24 fala assim: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Olha, nós devemos ser sujeitas aos nossos maridos, não é? Gente, nós sabemos que o apelo socioeconômico é muito grande para que a mulher se sobressaia, né? Para que a mulher tenha sua independência. É importante a mulher trabalhar? É muito importante, isso é bom. Estudem, trabalhem, que vocês estarão ajudando os seus maridos. Isso é muito importante, não é? Vocês se realizarão profissionalmente também, que isso faz parte da vida também. Mas nós nunca devemos deixar de sermos submissas aos nossos maridos. Deus, ele estabeleceu a relação conjugal. Ele estabeleceu o homem como cabeça da mulher. Então é o homem que é o, graças a Deus, né, Laísa? Graças a Deus. É o homem que é o cabeça. O homem, ele é o cabeça da casa. Então, será que nós temos feito? Será que nós temos... Volta lá, por favor.
Será que nós temos conhecido e aplicado os princípios da palavra de Deus? Olha uma característica da sabedoria aí, né? Porque a palavra fala que o homem é o cabeça. Então nós devemos seguir como sendo assim, tendo os nossos maridos, os nossos esposos como cabeça do nosso lar. Outra característica da mulher sábia é aquela que tem consciência do seu papel na criação, né? A mulher sabe que não foi criada por acaso. A mulher tem que ter consciência do seu papel. Por que ela foi criada? Para que ela foi criada? Tem um sentido. A mulher não é um mero objeto sexual, como estão pregando por aí. Não é um mero objeto de desejo do seu marido, para satisfazer o seu marido. Não é isso, irmãos. A mulher tem um significado na palavra do Senhor. Olha só, Gênesis 2,18 que fala: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Uma ajudadora. Qual é o nosso papel? Ajudar o nosso marido, ajudar o nosso companheiro, esforçar o nosso companheiro, estar ao lado do nosso companheiro. Esse é o nosso papel. E uma ajudadora idônea. Ali fala até a adjutora, né? Idônea, idônea. O que quer dizer idônea? Não é? É aquela que ela não tem comportamentos dúbios, não é? Não tem comportamentos duplos. Ela tem uma personalidade alicerçada na palavra do Senhor. Ela é correta em suas atitudes, em todas as suas atitudes. Então, essa é a ajudadora. Esse é o fundamento que o Senhor quis lá no início. É isso que o Senhor quis. Esse é o propósito do Senhor nas nossas vidas, como mulheres, como donas, como companheiras do nosso lar. E a mulher sábia é aquela que tem a chave do coração do seu marido. Será que isso é possível, né? Ter a chave. O que é ter a chave do coração do nosso marido, não é? É possível sim, irmãs. Sabe como? Honrando ao nosso marido, dando honra a ele. Olha o que Provérbios 12:4 fala. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão dos seus ossos. Que maravilha, irmãos. Nós temos que constituir a autoridade do nosso marido dentro da nossa casa. Quem constitui essa autoridade não é a igreja, não é o pastor Joel, não é classe de escola bíblica dominical. É a mulher que constitui a autoridade do marido dentro da sua casa. Aqui você pode ouvir muitas coisas na igreja falando que o marido tem que ser o cabeça, que o marido ele tem que estar à frente do seu lar. Mas se você não colocar em prática isso dentro da sua casa, não vai adiantar. Se você envergonhar o seu marido na frente dos seus filhos, que acontece muito, não vai resolver. Se você tirar a autoridade do marido como cabeça do seu lar, principalmente na frente dos seus filhos, com certeza você terá um lar frustrado. Seus filhos crescerão, perderão o ponto de alicerce, perderão o foco e crescerão rebeldes, né? Porque eles não terão mais em quem se apoiar. Ah, minha mãe tira a autoridade do meu pai, por que eu vou respeitar o meu pai? Por que eu vou crescer assim? Por quê? Então, quem constitui a autoridade do homem dentro da casa é a mulher. Não, você vai respeitar o seu pai, porque o seu pai é autoridade aqui dentro da casa. E quando a mulher faz isso, quando ela honra o seu marido e constitui o seu marido como autoridade, ele pode estar ausente, mas a autoridade dele permanece dentro de casa, não é? Não, nós vamos esperar o seu pai chegar e vamos ver o que ele pensa sobre isso, para que nós possamos resolver. Isso não quer dizer, irmãos, que a mulher, essa questão de submissão, não quer dizer também que a mulher, ela vai aceitar tudo também não. Ela vai apanhar, vai ser maltratada, que nós sabemos que isso ocorre muito na nossa sociedade, infelizmente. Aí fora, está cheio de situações assim. E nós vamos ver que autoridade é essa do marido. Mais para frente nós vamos ver.
mas a autoridade dentro da nossa casa deve ser o nosso marido. Efésios 5, 22 fala assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, não é? Então, se a mulher se empenhar em construir a estrutura do marido, a figura do marido no seu lar, com certeza esse lar será abençoado. Obrigada. Outra característica da mulher sábia é aquela que sabe a importância do seu lar. 1 Timóteo 5 fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Gente, o nosso lar é o primeiro ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. E nós vamos dar conta a Ele disso, não é? É o nosso primeiro ministério, é o nosso lar. O Senhor, quando Ele fez o Jardim do Éden, Ele colocou homem e mulher como companheiros. E no nosso lar deve ser assim. O nosso lar não é um lugar de disputa para saber quem decide melhor, né? Quem toma as melhores atitudes, quem toma as melhores ações, quem é que tem a última palavra, quem tem a palavra final. Nós podemos ter personalidades diferentes, não é? Podemos pensar, até mesmo pensar de maneiras diferentes, mas nós temos que ter um mesmo objetivo. Temos que parar e conversar. Temos que saber para onde nós estamos indo, onde nós queremos chegar, como família. Olha, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e o Espírito Santo do Senhor, eles são 3 personalidades distintas, não são? Cada um com a sua função diferente, cada um com a sua função distinta, mas ao mesmo tempo eles são uma só pessoa, não é? Eles são uma só pessoa, e assim deve ser no nosso lar. Nós podemos ter características diferentes. Eu posso pensar diferente do meu marido pode pensar diferente de mim, mas nós temos que ter uma visão em comum. Nós temos que estar unidos. Serão os dois uma só carne. E os dois sendo uma só carne, os dois têm que estar cada vez mais unidos, tomar decisões juntas. Outra característica: a mulher sábia é aquela que sabe usar seus dons e habilidades para o bem. Nós sabemos, irmãos, que a mulher tem um jeitinho todo especial, né? A mulher, ela é carinhosa, ela é meiga, ela é convincente, tanto que a serpente foi lá e atraiu quem? Jogou conversinha em quem? Na mulher, e a mulher foi lá e convenceu o homem, né? A mulher sabe, tem um jeitinho assim de lidar com as coisas. Às vezes tem um atrito ali, a mulher separa aquele atrito, acaba com aquilo ali, acaba com aquela discussão, acaba com aquela discórdia, né? Só que muitas mulheres não estão usando esse dom que o Senhor deu para o bem, para fazer o bem. Tem usado de maneira desvirtuada, não é? Tem usado assim de uma maneira sensual, para destruir lares, para acabar com lares, não é? Para desfazer lares. Tem deixado entristecido tanto pessoas como o coração do Senhor. E nós devemos saber que nós devemos usar os nossos dons e habilidades para o bem. Provérbios 31:10 fala assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. A Bíblia está cheia de mulheres que foram virtuosas, que deram bons exemplos. Ana, Débora, não é? Esther, temos Ruth, temos tantas mulheres aí maravilhosas para que nós possamos seguir o exemplo delas. Então nós devemos usar a nossa capacidade, aquilo que o Senhor nos deu para o bem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher tola. O que é a mulher tola? A mulher tola é aquela que não faz nada daquilo ali, né? Não tem nenhuma daquelas características. Deixa eu mudar aqui.
Muda aí, Carol. Ela não tem nenhuma daquelas características ali. E ela, além de não ter, ela não edifica o seu lar. Ela mesma aniquila o seu lar com as mãos, com a língua, com a indolência e com a falta de interesse. Irmãos, a língua é uma coisa que a gente tem que segurar, aprender a segurar, pedir ao Senhor para ter misericórdia, porque ela destrói muito, destrói o nosso lar, começa destruindo o nosso lar. Quando nós maldizemos nossos filhos, maldizemos o nosso esposo, né? Quando nós falamos de coisas terríveis, às vezes dentro do lar, amaldiçoamos filhos e amaldiçoamos o marido e reclamamos e murmuramos o tempo todo. Então é uma coisa que nós temos que segurar. A mulher que é tola, ela traz confusão constante, ela está sempre arrumando uma confusão, ou seja em casa, ou seja com o marido, seja com os filhos, seja com os vizinhos, é aquela que está sempre trazendo confusão. Ela traz destruição dos bens e do relacionamento. Aquele cartão de crédito, né? Vai lá na maquininha, passa, daqui a pouco vai lá na maquininha de novo, passa. E o marido está lá, né? Às vezes lutando, né? Trabalhando com tanto afinco, né? Às vezes vocês têm um projeto. Irmãs, não é fácil não, né? Às vezes vocês têm um projeto, né? Vamos, né? Tem um propósito que o Senhor colocou no meu coração. Vamos fazer por onde alcançar esse propósito? Né? E a mulher não quer nem saber, vai lá e gasta e consome, porque tem que ter aquele armário cheio de sapato de cima a baixo, né? Um salto maior, um de 5 centímetros, de 4 centímetros, de 7 centímetros, não é assim, irmãs? Então, isso faz parte, irmãs, de ter sabedoria, não é? Evitar isso também, porque isso também traz confusão dentro do lar, traz confusão dentro de uma casa. A mulher tola é aquela que traz contendas, pois fala sem pensar. Sabe aquela pessoa que fala na hora da revolta ali, na hora né, com os ânimos exaltados, com aquilo, na hora do nervosismo, vai e fala, já falei, nem pensei. E vale vir as costas e nem desculpa pede, muitas vezes, né? Falei mesmo e vai ficar por isso mesmo. Então é aquela mulher que fala sem pensar. Quase que eu derrubo o controle, irmãos. Vamos lá. A mulher tola traz discórdia, pois tem prazer em ofender alguém. É aquela mulher que se sente satisfação em estar sempre ofendendo. Se não ofende o filho, ofende às vezes a sogra. Irmão, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque é mãe do nosso marido, não é? Às vezes o sogro. Então temos que ter cuidado, porque faz parte da família dele. Vamos orar, ao invés de ofender, vamos orar pela nossa sogra, vamos orar pelo nosso sogro, porque faz parte da família do nosso marido, ele tem amor por eles. Então assim, nós devemos tratar com respeito, com carinho, com amor. Tem um temperamento explosivo, né? Como nós já falamos, fala sem pensar, está sempre explodindo, sempre irritada com tudo, nada tá bom. A mulher tola ela tem uma variação constante de humor, não estou falando daquelas questões hormonais, tá, irmãos? Que nós sabemos que as mulheres têm, não é? E os homens também têm que ter um certo carinho aí e entender. Mas a mulher tola é aquela que está em constante variação de humor. Às vezes o marido chega em casa, não sabe nem como tratar, não sabe nem, né? Já passa quietinho porque não sabe como que vai estar a situação lá. Todos os dias, eu estou falando de casos diários, tá? Não estou falando dessas questões hormonais. A mulher tola é aquela que não tem submissão, ao contrário, ela se exalta e ela quer mandar e ela tem autoridade, ela quer ser autoritária dentro do seu lar, ela quer ter a voz final, a palavra final. Ela traz a infelicidade e a desarmonia entre os cônjuges e filhos, pois não respeita ou não se faz respeitar, né, irmãos? Então, essas são algumas características da mulher tola. E eu quero deixar um exemplo para as irmãs aqui de uma mulher que foi tola na Bíblia. A Bíblia ela é maravilhosa, né? E nós amamos a Bíblia também porque ela não esconde os defeitos. Ela deixa aqui como aprendizado para nós, né? Então, nós vamos ver sobre a história de Vasti. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Esther. No capítulo 1. Capítulo 1 de Esther. Olha o que fala lá no capítulo 1. Vou resumir a história para os irmãos rapidinho, tá?
o banquete do rei Assuero. Assuero era um rei, né, assim, que tinha grandes conquistas, grandes vitórias. Conquistou palácios, ele tinha, assim, se eu não me engano, são 127 províncias que ele tinha conquistado. Então, ele tinha conquistado grandes guerras, né? Ele era um fenômeno, o homem era, assim, um exemplo. Né? O palácio dele tinha muitas riquezas, era, assim, uma coisa esplendorosa. E o rei, para comemorar nessa grandiosidade toda que ele tinha, ele resolveu dar uma festa no seu palácio, uma festa que durou vários dias, muitos dias. E nessa festa ele mostrou todas as riquezas do seu palácio para aquele povo. Ele chamou não só, né, os príncipes, as autoridades, mas ele chamou o povo também, para que o povo pudesse ver a majestade do seu reinado. E ele chamou o povo, deu aquela festa, mandou servir o melhor vinho, o vinho real, né, que era o melhor vinho na época, um vinho puro. E ali ele serviu e comemoraram, até que chegou no último dia. Não vou questionar aqui a história do rei, a falta de sabedoria dele também, tá, irmãos? Não é o caso, tá bom? Mas nós vamos ver a falta de sabedoria dessa esposa. Porque no último dia, ele querendo mostrar, né, fechar a festa, mostrando o de mais precioso que ele tinha, que era a esposa dele, né? A sua rainha, né? Quer dizer, era para ele era o de mais precioso que ele tinha. Não adiantava ele mostrar aquele castelo, aquilo tudo ali, se ele não mostrasse a sua rainha. Ele mandou que trouxesse a sua presença a rainha Vasti. Mandou que viesse a sua presença, porque ele queria apresentar para todos. A Bíblia fala que ela era uma mulher linda, muito bonita. Então ele queria que todos conhecessem, né? Não só a grandiosidade do seu palácio, mas a esposa linda que ele tinha ao lado dele. E ele mandou chamar essa rainha. Mas ela, com total falta de sabedoria, olha o que fala em Esther 1:11, olha. Ele pediu que introduzisse a presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, porque era em extremo formosa. Aí o 12 fala assim, porém, a rainha Vasti recusou. Ela recusou ir à presença do rei. Irmão, vocês já imaginaram esse rei que era uma autoridade ali, né? Aquele homem que era um exemplo para todo mundo, que tinha conquistado diversas penínsulas, tinha grandes vitórias, grandes conquistas. De repente, uma ordem que ele dá, a rainha não obedece. A sua própria esposa, a primeira que deveria obedecer a sua ordem, ela desmoralizou aquele homem na frente de todo mundo, na frente de todos os súditos, na frente dos príncipes, na frente dos maiorais, de todos ali. Ela desmoralizou aquele homem. Ela tirou toda a autoridade que ele tinha construído na frente de todo o povo. Simplesmente, ela não honrou aquele marido. E ela não honrou aquele rei. Não só como marido, mas como rei também, né? E aí, infelizmente, o destino dela foi... Deixa eu beber um pouquinho d'água, irmãos. Infelizmente, né? A situação dela ficou ruim. Por quê? Ele teve que tomar uma atitude como rei. Ele não podia deixar aquela situação continuar daquele jeito. Ele teve que chamar as pessoas conhecidas da lei para saber que atitude ele tomaria. E eles aconselharam que ela não mais entrar. Olha o que fala lá no versículo 19. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Que impressionante, né, irmãos? Por quê? Porque tinha que servir de exemplo, né? Ele tinha que servir de exemplo. Aquela atitude deveria servir de exemplo para que outras não desrespeitassem o rei mais. Então, irmãs, dentro da nossa casa, quem deve ser o nosso rei? O nosso marido, não é verdade? Nós devemos honrá-lo e respeitá-lo. Queria pedir a Carol que colocasse aí para mim, 1 Coríntios 11:13. Quando eu falei, irmãos, lá no início da palestra, que
ser submissa não é acatar tudo aquilo que o homem faz também. Se o homem te maltrata, não é? Não é isso também não, irmãos, tá? Olha o que fala ali. Não, 1 Coríntios 11, 3. Verso 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Essa deve ser a submissão ao seu marido, porque o seu marido tem que estar alicerçado no Senhor, em Jesus Cristo. E olha, irmãos, se Cristo é a cabeça do varão, e o varão é a cabeça da mulher, a mulher seguindo o marido, automaticamente estará seguindo a quem? A Cristo. Automaticamente. É a autoridade do Senhor sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Então, como mulheres, como homens, né? Devemos estar sempre alicerçados no Senhor, na palavra do Senhor, fazendo a vontade dele em todas as áreas da nossa vida. A fonte da sabedoria. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1,5. Que nós possamos pedir sabedoria ao Senhor, né? Se alguém está passando dificuldade no seu lar, se a falta de diálogo, se a falta de carinho, né? Que nós possamos estar pedindo ao Senhor para reestruturar o nosso lar, para trazer de volta, né? Aquele carinho, aquele diálogo, aquele afeto, né? Voltar lá, aquele primeiro amor, né? Que nós possamos estar alicerçados sempre no Senhor, na palavra do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Ele. E que ao final nós possamos falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá bom, irmãos? Olha, eu agradeço a oportunidade, tá? Queria saber se alguém... chamar o irmão Salatiel para que esteja aqui, né? Ele vai perguntar aos irmãos, tá bom?